Olá, pessoal! Agora vamos falar sobre a titularidade, sobre o valor dos honorários. Antes de nós lermos o artigo 791-A da CLT, é importante observar que a Lei 13.467, que introduziu esse novo dispositivo à CLT, fez uma mudança radical na sistemática dos honorários na Justiça do Trabalho. Porque antes a gente tinha aqueles honorários que foi mencionado no bloco anterior, que eram com natureza de honorários assistenciais, porque exigia que o empregado fosse assistido pelo sindicato da sua categoria e também fosse beneficiado da justiça gratuita naqueles moldes antes da reforma 13.467. Agora, a partir da reforma, a gente vai verificar que a sistemática é diferente. A gente vai falar agora que os honorários vão ser honorários sucumbenciais, que são aqueles que são decorrentes da perda da pretensão da parte. Então, o reclamante entra pedindo o A e ele perde. Então, ele vai ser condenado a pagar para o advogado da parte contrária o percentual que o juiz fixar em sentença, com base. Aí nós vamos ver daqui a pouquinho qual vai ser essa base de cálculo quando a gente for falar do valor dos honorários. Então, a titularidade dos honorários é do advogado. E também vale mencionar que, por ser do advogado, porque o advogado está exercendo a sua atividade de trabalho, né? Ele possui essa natureza de crédito alimentar, certo? Mas é importante agora a gente analisar o caput do artigo para fixar melhor essa questão da titularidade e depois, na sequência, o valor dos honorários. Vamos lá. Artigo 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Só que é importante a gente pontuar a questão do direito intertemporal, porque a lei veio lá em 11 de novembro de 2017 e começou aqueles questionamentos. Eu vou aplicar essa lei nova para quais processos? Que estavam em andamento? Só os novos? Como que vai? E os anteriores? Como que foram ingressados lá atrás e que já tem condenação? Como que vai ser feito? Para acabar com essa discussão, com essa celeuma, com essa insegurança jurídica, o TST veio e dispôs um artigo, o artigo 6º na Instrução Normativa número 41, que fala o seguinte: na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários burocratícios sequenciais, prevista no artigo 791-A e parágrafos da CLT, será aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro de 2017, Lei 13.467 de 2017. Nas ações propostas anteriormente, subsistem as diretrizes do artigo 14 da Lei 5.584 de 70 e das súmulas 219 e 329 do TST. Então, aqui ele fixou um marco temporal. Ações ajuizadas após 11 de novembro de 2017, vou aplicar toda essa sistemática nova dos honorários sucumbenciais. Os processos que foram ajuizados antes, vai continuar com a sistemática antiga, que a gente mencionou na súmula 219, e tem um especialmente, que é quando o empregado, o reclamante, ele é assistido por sindicato da sua categoria e também ele deverá ser beneficiário da justiça gratuita nos moldes anterior, que é baseado no artigo 14 da Lei 5.584/70, que ele tem que ser assistido por sindicato e perceber até 2 salários mínimos né? Não, se ele receber mais do que 2 salários mínimos, ele não pode sofrer prejuízo do seu próprio sustento ou do sustento da sua própria família, né? Não pode ter esse detrimento do seu próprio sustento da sua própria família. Vamos lá. Então, a titularidade dos honorários é do advogado. Os créditos do advogado, como a gente já mencionou, eles são créditos de natureza alimentar. O próprio artigo 85, parágrafo 14 do CPC, dispõe nesse sentido. Porque
O advogado, o desempenho da advocacia, a prestação de serviços advocatícios é o seu trabalho. Então, todo o crédito que ele recebe em decorrência do seu trabalho vai ter essa natureza alimentar. E vai seguir toda aquela questão de prioridade de recebimento. Então, numa reclamação trabalhista agora, a gente vai ter os créditos do reclamante, né? Se as pretensões dele forem procedentes ou as quais forem procedentes, e teremos o crédito do advogado, tanto do reclamante quanto da parte contrária, caso o reclamante for vencido em algum dos pedidos. Aí o reclamante é obrigado a pagar os honorários advocatícios que o juiz vai fixar para o advogado do reclamado, da parte contrária. Agora vamos para o valor dos honorários. O artigo ainda fala que fixa um percentual, o juiz deve fixar um percentual entre 5% e 15%. Mas sobre qual valor? Qual é essa base de cálculo? A lei vem e fala que é sobre a liquidação da sentença, sobre o proveito econômico obtido, ou se não for possível fixar esse proveito econômico obtido, vai ser sobre o valor atualizado da causa. Então, a gente precisa observar em algumas situações que a gente vai ver na próxima aula, quando for calcular os honorários advocatícios, que cada hipótese a gente vai calcular, vai usar uma base de cálculo.